mundo é um lugar incerto. Você deve ter cuidado com quem compartilha as bênçãos que Deus traz para a sua vida. Tenho certeza de que você já ouviu esse aviso antes. A Bíblia menciona que os inimigos são uma coisa real, então não seja ingênuo. Nem todos que sorriem para você estão qualificados para serem chamados de amigos. Não é todo mundo que se diz seu amigo que realmente é, ou que quer o melhor para você. Eu quero enfatizar bem esse ponto, porque às vezes vejo pessoas se machucarem por causa das ações de outras, e então culpam Deus pela situação em que se encontram, sendo que Deus não teve nada a ver com isso. Na verdade, foram elas que permitiram os problemas. A Bíblia menciona em Salmos 23:5 que preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E Mateus 5:44 diz: Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem. É ingênuo pensar que você não tem inimigos porque é uma pessoa boa que não machuca ou ofende ninguém. Temos inimigos que até se passam por nossos amigos. Essa é a sociedade em que vivemos. É difícil diferenciar amigos de inimigos, então devemos ter cautela com o que dizemos ou fazemos perto das pessoas. É por isso que não contamos a todos tudo de bom que acontece em nossas vidas. Por quê? Porque nem todos comemoram suas conquistas. E assim, algumas coisas são melhores ditas apenas quando o momento é certo. Neste vídeo vou discutir as bênçãos de Deus e como lidar com elas com sabedoria, seguindo o que compartilho nesta mensagem, que fará uma enorme diferença em sua vida. Quando Deus te abençoa, você está recebendo algo maravilhoso, algo que te enriquece de muitas maneiras diferentes. É ter um dom especial de Deus. Mas veja, às vezes, sem querer, trazemos problemas ou tristezas para nossas vidas. Manter algumas de suas bênçãos para si mesmo te torna sábio. Somos ensinados a compartilhar e testemunhar coisas boas que Deus faz em nossas vidas, e isso é muito importante. Mas não é algo tão simples. Às vezes o silêncio pode ser um escudo, protegendo-nos de problemas imprevistos, e isso está enraizado na sabedoria da Bíblia. Provérbios 27:2, por exemplo, diz: que outro elogie e não a sua própria boca, alguém alheio e não os seus próprios lábios. Este verso nos incentiva a ser humildes e não nos gabar das nossas bênçãos, deixando que os outros reconheçam nossa bondade, em vez de nós mesmos bradarmos aos quatro ventos. Agora, pense nisso. Algumas pessoas podem não ficar felizes ao vê-lo indo bem. Esta é a pura verdade. Elas podem secretamente desejar a sua queda. E se notarem que você está progredindo, isso pode despertar amargura e inveja em seus corações. Conter um pouco no compartilhamento de suas bênçãos pode reduzir os ciúmes ao seu redor e proteger você parcialmente dos perigos que podem vir com ter inimigos, ou o que chamamos de frenemies, inimigos disfarçados de amigos. É uma maneira de manter sua paz e tranquilidade intactas diante de adversidades potenciais. Além disso, você constrói sua fé em Deus ao não ostentar demais suas bênçãos. É você dizendo, eu confio no plano de Deus para mim e não preciso me gabar dessas bênçãos para me validar. Deus sempre virá em meu socorro, então eu vou ficar aberto a Ele e deixar que suas bênçãos falem, ao invés de eu estar sempre esfregando-as na cara de todos. Na Bíblia, encontramos um belo versículo em Filipenses 4:6-7, que diz: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em toda situação, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Portanto, enquanto você der, sua história pode ser encontrada no livro de Gênesis, começando a partir do capítulo 37. José nasceu de Jacó e Raquel, e era o favorito de seu pai. Jacó deu a José uma túnica única, porque o amava, e ele se destacava entre os seus irmãos. Essa situação, junto com os sonhos de José sobre seu futuro glorioso, fez seus irmãos terem inveja. Mas José não ajudou a situação porque continuou compartilhando seus sonhos com seus irmãos. Nos sonhos de José, ele se via e seus irmãos atando feixes no campo, e o feixe dele permanecia em pé, enquanto os outros se curvavam diante dele. José compartilhou abertamente esse sonho com seus irmãos, e eles se tornaram ainda mais invejosos e raivosos. Então José contou um segundo sonho. Nesse sonho, ele viu o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele, e dessa vez ele até contou ao pai, o que aumentou ainda mais a ira e inveja de seus irmãos. O resultado de sua abertura foi que seus irmãos conspiraram contra ele e o venderam como um escravo.
José passou por muitos testes e dificuldades por causa desse comportamento descuidado. Agora vamos nos concentrar na lição de por que alguns sonhos devem ser guardados para si mesmo, principalmente usando a história dele. Você vê, a história de José na Bíblia nos ensina uma lição vital sobre a importância de manter certos sonhos, visões ou bênçãos para nós mesmos. Quando José compartilhou seus sonhos com seus irmãos, estava empolgado e provavelmente pensou que eles compartilhariam de seu entusiasmo. Mal sabia ele que nem todos conseguem lidar ou apreciar a visão que outro recebeu. As consequências da abertura de José foram severas. Seus irmãos, superados pela inveja, venderam-no como escravo. José passou por imensas adversidades, incluindo ser falsamente acusado e preso. Ele suportou tudo isso porque revelou abertamente os sonhos que teve. A lição-chave aqui é que nem todos os sonhos ou visões devem ser compartilhados, sido evitadas. Seus sonhos ainda teriam se realizado no final, como vemos em sua ascensão para se tornar o primeiro-ministro do Egito. De uma forma ou de outra, Deus teria encontrado um meio para ele. Assim, a história de José serve como um poderoso lembrete da sabedoria em manter alguns sonhos e bênçãos perto do seu coração até o momento certo, permitindo que eles se manifestem à sua própria maneira, sem a interferência dos outros. Há outro personagem da Bíblia que sabiamente escolheu permanecer em silêncio sobre algumas grandes bênçãos em sua vida. Vamos ver e entender os resultados notáveis que se desenrolaram devido à sua decisão. Você sabia que o apóstolo Paulo teve uma jornada incrível marcada por visões profundas, revelações e pelo permanente espinho em sua carne que o humilhou? A história de Paulo é um exemplo convincente de como manter certas bênçãos e desafios para si mesmo pode permitir que a graça e o poder de Deus se manifestem através do tempo. Paulo, um apóstolo escolhido especialmente por Deus para pregar o Evangelho, não era estranho a revelações divinas. Ele teve acesso a insights extraordinários sobre os mistérios de Cristo e sua igreja. No entanto, em meio a essas bênçãos profundas, Paulo enfrentou também um desafio intrigante, que era um espinho na carne, descrito como um mensageiro de Satanás que o atormentava e o mantinha humilde. Em sua humildade e vulnerabilidade, ele orou repetidamente a Deus buscando alívio desse tormento. No entanto, a resposta de Deus a Paulo foi tanto inesperada quanto esclarecedora. Ele me disse: "Minha graça é suficiente para ti, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim." Foi um momento notável quando Paulo aprendeu que a força de Deus é mais plenamente revelada em nossas fraquezas. Aqui, Paulo manteve silêncio sobre suas bênçãos e sofrimentos, permitindo que a graça e o poder de Deus se manifestassem em sua vida. Ele se absteve de se gabar de suas visões ou revelações, optando por enfatizar, em vez disso, suas fraquezas e as dificuldades que suportou pelo amor a Cristo. Ao praticar a gratidão, podemos reconhecer e apreciar as bênçãos que recebemos de Deus. Isso muda a lente através da qual vemos a vida, promovendo um coração grato que nos faz focar não no que nos falta, mas na bondade já presente em nossas vidas. Quando se trata das bênçãos de Deus sobre sua vida, manter um perfil baixo é uma abordagem humilde que carrega um significado profundo. Ela nos lembra que nossas bênçãos não devem ser usadas para nos vangloriar ou nos elevar acima dos outros, mas são dons de Deus que devemos usar para glorificá-lo e servir aos outros com amor e humildade. No ensinamento de Jesus em Mateus 6:1-4, aprendemos sobre a importância de dar em segredo. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão recompensa alguma do Pai Celeste. Portanto, quando você der algo a alguém necessitado, não toque trombeta como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos outros. Eu lhes digo a verdade, eles já receberam sua recompensa. Mas quando você ajudar alguém necessitado, faça isso em segredo. Não deixe sua mão esquerda saber o que a direita está fazendo, para que sua ajuda seja dada em segredo. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, vai recompensá-lo. Em um mundo cheio de atualizações constantes, postagens nas redes sociais e a necessidade de compartilhar cada detalhe de nossas vidas, há uma lição valiosa que muitas vezes passa despercebida. O motivo pelo qual você nunca deve contar a ninguém o que está fazendo.
Pode parecer contraintuitivo em uma época onde o excesso de compartilhamento é a norma, mas confie em mim, há sabedoria neste princípio. Em vez de compartilhar todos os nossos planos e sonhos, com sabedoria cultivamos nossos sonhos em silêncio, permitindo que eles se fortaleçam e cresçam sem pressões externas e opiniões que podem nos desviar do caminho. Lembremos das palavras de Provérbios 17:28, que nos ensinam o valor do silêncio e da reflexão. Até o tolo passa por sábio se ficar calado, e por inteligente se mantiver a boca fechada. Há uma sabedoria profunda em ser discreto sobre o que compartilhamos. Tiago 1,19 nos lembra: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. As mudanças de estações ou as tendências que variam, seja gostando ou não, a mudança é essencial para nosso crescimento e desenvolvimento. A mudança nos impulsiona a aprender coisas novas, a desenvolver habilidades inéditas, a descobrir oportunidades diversificadas e a adaptar-nos a situações diferentes. De fato, é muitas vezes através da mudança que descobrimos capacidades e paixões que nem sabíamos possuir. Além disso, a mudança é um caminho para nos tornarmos mais parecidos com Cristo, que é nosso exemplo supremo, tanto na caminhada espiritual quanto na vida terrena. Deixa eu ilustrar isso com 3 versículos bíblicos para aprofundar a compreensão. 2 Coríntios 4,18 afirma: e todos nós, com o rosto desvendado, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. 1 João 2,6 nos lembra: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. E 1 João 4,17 complementa: nisto é aperfeiçoado o amor entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque assim como ele é, somos também nós neste mundo. Mas como é que a mudança contribui para nos tornarmos mais semelhantes a Cristo neste mundo? A resposta está na poda realizada por Deus. Na jardinagem, podar é o ato de cortar partes desnecessárias ou improdutivas de uma planta, para que ela cresça mais saudável e produtiva. A poda é também uma metáfora de como Deus age em nossas vidas para eliminar o que nos impede de frutificar para a sua glória. Porém, antes de nos aprofundarmos na ação divina da poda, vamos parar um momento para realmente contemplar e valorizar o milagre de como a vida se desenrola. Veja, todos nós passamos por várias fases de mudança, da semente ao broto, à flor e, enfim, ao fruto. Essas etapas se alinham à nossa jornada espiritual. Assim, algumas vezes, quando a vida nos apresenta desafios, isso indica que estamos numa fase de transição orquestrada por Deus. E que tipo de fruto é esse? A Escritura nos esclarece em Gálatas 5, 22, 23. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e controle próprio. Contra estas coisas não há lei. O fruto do Espírito sinaliza a presença e a ação de Deus em nós. É o resultado de permanecer em Jesus, a fonte da vida verdadeira. O fruto gerado pelo Espírito em nós também se apresenta como uma maneira de glorificar a Deus e abençoar as pessoas ao nosso redor. Acredito firmemente que, não importa se somos introvertidos ou extrovertidos, temos o desejo de honrar a Deus e de impactar positivamente aqueles que nos cercam. Amados, este é também o desejo de Deus. Não perca a esperança. O seu futuro será grandioso, maior que o seu passado. Seu futuro será mais luminoso do que o presente. Não desista, não ceda e não se esgote. Claro, podem haver outros sinais que só Deus conhece e compreende. O importante é confiar nele, na sua sabedoria em todas as coisas. Ele sabe o que está fazendo e tem seus melhores interesses em mente. A história de José ilustra belamente o processo de poda de Deus. É um testemunho de como Deus nos poda para coisas maiores. José foi vendido à escravidão, injustamente acusado e preso, mas através de sua fé inabalável e do plano de Deus, ele emergiu como um governante sábio e poderoso no Egito, salvando sua família e incontáveis outros da fome que devorava a terra em seus dias. No mundo de hoje, frequentemente nos encontramos diante de desafios intimidantes, lutas e retrocessos. É fácil questionar por que Deus permitiria tais dificuldades, mas, meus amigos, esses momentos de adversidade podem ser os sinais de que Deus está nos podando para algo extraordinário. Acreditamos em um Deus que conhece os planos que Ele tem para nós. Planos para o bem e não para o mal, para um futuro e uma esperança. Portanto, nossa perspectiva como filhos de Deus é construída sobre fé e confiança, mesmo quando a vida parece estar se desmoronando.
Assim, os sinais da poda são, na verdade, oportunidades para crescimento na nossa fé e caráter, não tentativas de nos destruir. Quando você se encontrar no meio de uma tempestade, lembre-se de que Deus está com você. Seus desafios não são punições, mas o fogo refinador que molda seu caráter. Como Romanos 5, 3, 4 nos diz, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter afiado. Já sentiu uma presença, um toque gentil ou um sussurro em seu ouvido, guiando-o quando está em uma encruzilhada? Isso pode ser mais do que apenas intuição, pode ser um sinal de atividade angélica em sua vida. Anjos, essas criaturas celestiais, não são apenas personagens em textos antigos ou pinturas belas, mas são reais, ativos e presentes em nossas vidas hoje. Seu papel é serem mensageiros de Deus, protetores e guias, entrelaçando-se silenciosamente em nossas experiências diárias. Vamos explorar as maneiras sutis, porém profundas, como os anjos podem estar interagindo com você. Já imaginou que deve ser a voz dos anjos falando claramente? No livro de Atos 8:26, por exemplo, Filipe, simplesmente indo sobre o seu dia, ouve um anjo do Senhor. O anjo diz a ele, levanta-te e vai para o sul, pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Isso não era um sonho ou um vago sentimento. Filipe estava plenamente acordado, ouvindo a voz do anjo tão claramente quanto se alguém estivesse falando com ele pessoalmente. Portanto, você pode se perguntar, um anjo poderia falar comigo? Absolutamente, anjos são seres celestiais que não estão limitados pelas nossas leis físicas. Eles existem em um reino que é difícil para nossas mentes compreenderem, o que inclui as maneiras incríveis pelas quais eles podem se comunicar conosco. Quando um anjo fala, pode não ser com pompa ou uma voz ecoando dos céus. Pode ser tão suave quanto a brisa ou tão casual quanto o comentário de um estranho na rua. Mas lembre-se, não importa como a voz soe, é sobre a mensagem que carrega. Anjos são mensageiros de Deus, e suas palavras são destinadas a nos guiar, confortar e transmitir sabedoria divina. Eles não estão aqui para nos chocar ou assustar, mas para oferecer orientação e segurança. Encontros na quietude de sonhos e visões, na quietude de nossos sonhos e no vivido de nossas visões, muitas vezes encontramos uma conexão profunda com o divino. É uma experiência tão antiga quanto o tempo, transcendendo o comum e nos conduzindo a um reino de compreensão mais profunda e orientação. As Escrituras Sagradas estão repletas de tais momentos, onde o véu entre o céu e a terra é erguido, e Deus nos fala através de seus mensageiros celestiais, os anjos. Considere a história de José, o humilde carpinteiro escolhido para ser o guardião da maior história já contada. Seu mundo foi virado de cabeça para baixo, seu coração atormentado, não apenas com as preocupações comuns da vida, mas por algo que desafiava a compreensão humana. Sua noiva Maria estava grávida e os sussurros da sociedade eram tão cortantes quanto confusos. Foi nesse redemoinho de confusão e preocupação que o divino alcançou José, não por meio de proclamações estrondosas, mas pelo sussurro gentil de um sonho. Um anjo apareceu para ele, não com imponência intimidadora, mas com palavras confortantes. José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deve dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos pecados deles. Mateus 1, 20 e 21. Este não era apenas um sonho para acalmar uma mente perturbada. Era uma intervenção divina, um guia celestial iluminando o caminho para José em seu momento de dúvida. Portanto, na próxima vez em que o mundo dormir e você se encontrar vagando pela paisagem de seus sonhos, ou quando uma visão o prender com sua clareza e propósito, faça uma pausa e ouça. Estes momentos não são coincidências, são encontros divinos. Nestes sussurros da noite e lampejos de insight, um anjo pode estar se comunicando com você com uma mensagem do céu. Pode ser uma afirmação, uma direção para o seu caminho ou um conto cautelar, mas sempre é um sinal da atividade angélica intrincadamente entrelaçada no tecido das nossas vidas. Você está caminhando pela vida, tentando alcançar o topo da montanha do triunfo, mas de repente o chão se abre e você se encontra em um vale. É fácil pensar, por que eu? Mas segure esse pensamento. Lembre-se de José na Bíblia. Sua vida parecia uma montanha russa que só ia para baixo. Falsamente acusado, jogado na prisão. Que fase difícil.
Ainda assim, esses não foram apenas eventos aleatórios, foram passos orquestrados divinamente, levando-o a se tornar o braço direito do faraó. Através de sua jornada, José viu a mão de Deus transformando cada contratempo em uma preparação para um retorno maior. Mas e quando os retrocessos são culpa nossa? Já se sentiu como Abraão tentando apressar a linha do tempo de Deus? Todos já estivemos lá, tomando o volante de Deus, pensando que sabemos todos os atalhos. Alerta de spoiler. Geralmente termina em confusão. Mas aqui está a reviravolta maravilhosa. Nossos erros não são o fim da história. São frequentemente os próprios lugares onde encontramos a graça de Deus mais profundamente. Então aqui está uma pergunta para agitar sua alma. No meio de seus retrocessos e falhas, você pode vê-los como encontros divinos? Você pode confiar que estes são momentos em que os anjos podem estar trabalhando mais, tecendo o propósito de Deus na tapeçaria da sua vida? Nos desvios inesperados, somos lembrados de que os anjos estão trabalhando ao nosso redor, ajudando a moldar as nossas vidas para a glória de Deus. Vamos seguir avançando em nosso trajeto rumo à santidade, confiando que o mesmo Deus que começou essa obra transformadora em nós, a levará até a conclusão no dia da vinda de Cristo Jesus. Oramos para que o nosso amável Pai irradie a sua luz em nossos corações e nos ilumine por inteiro. Que o Senhor incline nossos corações para Cristo com amor e respeito. Que nossos olhos estejam fixos em Jesus e nossos corações voltados para as coisas eternas. Suplicamos para que o Senhor nos afaste de tudo que tente nos desviar do nosso caminho eterno. Quebremos as correntes do materialismo e dos vícios que tentam nos desintegrar. Que o nosso entendimento e amor pelo Senhor continuem a crescer cada vez mais até aquele dia glorioso. Em nome de Jesus, fazemos esta oração. Amém. Para se firmar nessa efusão divina, deixe um amém nos comentários. Junte sua fé às bênçãos compartilhadas aqui. Espero que você tenha apreciado este vídeo e tenha aprendido algo novo sobre o que significa ser uma pessoa devota. Se gostou, por favor, deixe o seu like no vídeo e se inscreva em nosso canal para mais conteúdos.